Boa noite, pastor Eli. Boa noite, querido. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer muito grande estar aqui na Igreja Batista da Liberdade, essa igreja tão querida, tão amada, uma das mais conceituadas aqui no nosso Brasil evangélico. Obrigado. E nós ficamos felizes, muito felizes mesmo de poder estar aqui junto com o irmão, louvando a este grande Deus. Amém. Pastor, eu gostaria de saber, este momento que nós estamos assim passando é um momento de turbulência, e não só em função das eleições, mas esse momento já vinha caminhando há algum tempo com relação a essas discussões que nós temos do PNDH3, do problema do homossexualismo, da mordaça, e até que culminou com esse vídeo do pastor Piragini. Eu gostaria que o irmão desse um enfoque, desse assim a sua visão de como está esse momento, até para que muitos que gostam tanto do irmão nesse Brasil inteiro, especialmente aqui no estado de São Paulo, possam assim estar também tendo uma nova visão de o que está acontecendo realmente. A primeira coisa, eu creio que é um momento preocupante. Queira Deus, eu esteja errado. Queira Deus, não seja nada do que eu estou imaginando, do que eu estaria vendo ou antevendo. Mas eu acho que é um momento delicado, porque o Brasil passa. Essas são as eleições mais importantes dos últimos anos, sem dúvida, e eu creio que nós precisamos votar bem. Nós temos vários problemas. Sem dúvida, há uma série de projetos de lei em Brasília, aguardando o fim das eleições, para serem considerados. E é importante que entendamos que vários dos candidatos estão prometendo revê-los, reconsiderá-los, à luz de toda a pressão, não somente dos evangélicos, mas de cristãos de maneira geral, que se preocupam com os ganhos da Constituição Brasileira de 1988. Nós não podemos perder nada. Foi muito boa essa Constituição, a liberdade religiosa em nosso país, a liberdade de consciência em nosso país, a liberdade de imprensa em nosso país. Essas coisas ganhas com aquela Constituição, elas precisam ser mantidas, e eu espero em Deus que sejam. Mas é óbvio, nos preocupa. Por exemplo, nos preocupa saber que há uma pressão ali e acolá para amordaçar a igreja. Isso é impossível. Nós não podemos mudar aquilo que cremos. Em que cremos, no que cremos, coisas intocáveis. Intocáveis. São princípios bíblicos, é doutrina bíblica. Agora, o mundo não confunde nosso posicionamento com perseguição, quem quer que seja. Eu nunca vi, Vital, evangélicos perseguindo minorias. Isso não existe. Verdade. Isso não existe. Isso é conversa fiada. Nós amamos, é da natureza evangélica, amar as pessoas, respeitar as pessoas, e nós as amaremos sempre, as respeitaremos sempre. Mas, assim como damos direito de que elas escolham e façam suas escolhas e tenham suas opções, no mesmo estado de direito, também nós temos o direito de crer, de nos posicionar, da liberdade de consciência, e queira Deus, esses ganhos da Constituição de 1988 se mantenham para bem do nosso país. Amém, pastor. Amém. Irmão, bem razão. Eu gostaria que o irmão particularizasse assim a sua visão com relação a essa parte do PNDH3 que trata especificamente assim do homossexualismo e do aborto, que foi assim, foram as premissas assim do discurso do pastor Piragini, que uns acham que é do ponto de vista espiritual, do pecado, da iniquidade, e outros entendem que é um discurso meramente político. Primeira coisa sobre Piragini. Ele é um homem probo, um homem de Deus, emitiu sua opinião, devemos respeitar. Ou não? Onde nós estamos? Uns têm posicionamento contrário, outros a favor. Isso faz parte do Estado de Direito. Faz parte. Agora, eu, pessoalmente, não diria, não vote em tal partido, não vote em candidatos de tal partido. Eu não faria isso. Mas, pela probidade de Piragini, pelo homem reto que ele é, eu respeito a posição dele. É o direito dele de se expor assim, e é o meu direito de respeitá-lo e ter ali ou acolá um outro tipo de posicionamento, mas vivendo nessa paz. Eu me preocupo
Por quê? Porque o Plano Nacional de Direitos Humanos começa lá com Fernando Henrique Cardoso. Ele veio, o PNH2, aí vem para cá, e caminha, e volta. E agora, houve uma recusa da sociedade. Não é recusa do evangélico, não. Da sociedade. Os meios de comunicação estão preocupados com a questão da liberdade de imprensa. Verdade. Então, é isso aí, é a questão do homossexualismo, só esses, aborto também, essas questões todas transcendem o mundo evangélico, transcendem a pregação evangélica, vão muito mais além, vão permitindo que a sociedade que tem voz, que pensa, que tem ideias, que tem direito a ter suas posições, também se expressem. Tanto é que já agora é prometido que ele será revisto, todo mundo está prometendo. Por que isso? Isso é verdade. Por quê? Porque não poderia passar como passou. Não poderia ter sido assinado e encaminhado como foi as caladas da noite. Tem que ser uma coisa mais aberta, mais pública. Quanto mais democrática, melhor. E quanto mais esse povo brasileiro, ordeiro, tiver oportunidade para se expressar, melhor também. Pastor, e com relação às eleições, entrando direto assim, no campo das eleições esse ano, que nós vamos ter agora no dia 3 de outubro, nós vamos ter eleições para presidente, para governador, para senadores, para deputado federal e para deputado estadual. Eu gostaria de saber se o irmão tem nomes. Eu sei que o irmão tem dificuldade de indicar, né? Mas eu gostaria de saber se o irmão tem. Eu só falo meu nome. Se o irmão poderia abrir o seu coração, até de estar indicando e dizendo exatamente o porquê. A gente fica preocupado, que tem alguns que falam assim, é porque é meu amigo há 200 anos, é porque eu gostaria de saber por que o irmão poderia indicar o nome, mas em cima de experiência, em cima de compromisso, em cima de ética, em cima desses valores. Porque é meu amigo, não adianta, eu não vou votar no outro, porque é meu amigo do irmão. Quem vota no amigo tem uma postura ininteligente. É inadmissível hoje, no mundo racional, no mundo consequente, no mundo cibernético, votar no amigo que é amigo, de maneira nenhuma. Eu tenho minhas dificuldades em falar sobre isso, até porque é o direito do cidadão de se resguardar quanto a nomes seus em quem vota. Agora, um nome eu expresso. Mas antes de dizer que eu me estribo por uma filosofia, minha postura é a seguinte: o meu voto nunca será o voto útil, será sempre o voto ético. Eu não tenho problemas com pesquisas de opinião. Eu nunca vi nenhuma pesquisa me procurar, me telefonar, pedir minha posição, nada. Mas é técnica, é científica, eu respeito. Agora minha casa, nunca vi ninguém bater na porta e me telefonar para perguntar em que eu vou votar, enfim, nada. Mas eu sou pelo voto ético, eu voto em propostas. Tem duas coisas que me pesam quando eu voto. Se eu voto em alguém que já teve mandato, eu quero saber como é que foi em seu mandato. Representou-nos bem como cidadãos, que temos esse direito de votar como cidadãos em alguém que nos represente? Se nunca exerceu o mandato, eu quero saber as propostas. E nesse momento, por exemplo, para deputado estadual, eu não tenho nenhum problema em dizer, em assumir que eu voto em José Vieira Rocha. Mas não é porque é meu amigo, não. É porque é um homem de ideias, de ideais, é um homem com propostas muito boas, cuja vida assegura essa condição de ser eleito, ser uma grande bênção. Nós ficaremos surpresos. O nosso amigo José Vieira Rocha, ser eleito, fará um grande mandato e abençoará demais o povo pelos valores que defende, pelos critérios porque pauta a vida e porque entende de política. É um homem capaz e um homem inteligente. No mais, eu me mantenho no voto ético, que é, na verdade, votar em pessoas que têm propostas. Obrigado, pastor. Nós vamos aí querer dar as suas considerações finais, mas nós vamos filmar aqui o seu belo gabinete, ali na sua cadeira ali. Eu gostaria de que o irmão pudesse estar a partir dali, dando a sua bênção, dando o seu abraço para esse Brasil evangélico. Amém. E que Deus
coroe não só a sua igreja, o seu ministério, mas o nosso Brasil. Que o nosso Brasil realmente seja uma nação em cujo Deus é o Senhor. É o Senhor. Amém. Eu gostaria de saudar a todos quantos me veem e me ouvem agora, amigos espalhados pelo Brasil inteiro, pessoas queridas, cujas amizades a gente conquistou ao longo da vida. Já estou há 32 anos no ministério, portanto já pude fazer muitos bons amigos. O meu desejo sincero é que a gente leve muito a sério essas eleições. Lembrem-se, para mim a grande questão não está nem no político em si, mas nos eleitores. Que eleitores somos nós, que vamos dar de bandeja, de presente, esses mandatos a esses homens e mulheres para esses cargos eletivos das eleições do próximo dia 3 de outubro. Me preocupa demais por ver muita frouxidão moral no Brasil, muita frouxidão ética, e imaginar que esses somos brasileiros que votamos. Então eu oro a Deus que você, brasileiro que me ouve agora, mormente evangélicos que me ouvem agora, orem a Deus, votem com seriedade, votem pessoas que têm propostas, votem pelo Brasil melhor, e entendam que nenhum político foi aprovado em um concurso público para ser político, mas está lá por causa da importância do seu voto, da importância do meu voto. Portanto, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a nossa pátria, que amanhã possamos dizer: feliz é essa nação cujo Deus está sendo o Senhor. E isso será através da forma séria como nós exercemos a nossa cidadania, votando de forma coerente nos estados, nas cidades, para termos um Brasil melhor. Que Deus os abençoe e Deus nos conceda um Brasil muito melhor. É o meu desejo e minha oração. Amém.